Hello, lacrinhos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Alusca Soares e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre ela, linda, plena e maravilhosa. Ela que faz a separação entre o meio intracelular e o meio extracelular. Ela que é semipermeável, ela que é super seletiva, ela que é responsável pela eliminação do nosso suor. Vocês sabem de que eu estou falando? Não? Se você não sabe, vem comigo e vamos descobrir agora. Mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar seu like se você gostou do vídeo. Gente, óbvio que eu estava falando sobre a membrana plasmática. Essa estrutura aqui maravilhosa, responsável por várias funções importantes no nosso organismo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a membrana plasmática. Gente, primeira coisa que nós temos que saber é que na biologia existem vários sinônimos para se referir a uma mesma estrutura. E uma dessas estruturas que tem vários sinônimos é a membrana plasmática. Então, de repente, você está aí estudando, você pega uma questão que diz a membrana celular, a membrana citoplasmática, ou plasmalema, a membrana plasmática. Gente, todos esses nomes, eles são sinônimos para a membrana plasmática. Então, se aparecer no livro, numa questão, no Enem ou algum outro concurso que você vai prestar, não se preocupe, porque está se referindo à membrana plasmática. Ela que está presente, gente, em todos os tipos de células. Seja as células mais primitivas, como as células procariontes, presentes nas bactérias, até as células topicíssimas de linha, que são as células eucariontes, presentes nos protozoários, animais, fungos e plantas, certo? A membrana plasmática, gente, ela desempenha funções que são super importantes para nós, seres vivos. A primeira função, gente, da membrana plasmática é a função de revestimento. Ela é a membrana que vai revestir a célula, certo? Ela também vai ser responsável, gente, por um processo que nós chamamos de interações celulares, tanto com outras células, certo? Como no ambiente onde elas estão inseridas. A membrana plasmática vai fazer esse reconhecimento celular, vai fazer essas interações celulares através de estruturas próprias que nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente, certo? E a função primordial da membrana plasmática, aquela que você tem que botar no juízo para não esquecer, é que a membrana plasmática, gente, ela vai apresentar uma permeabilidade seletiva. Ela é muito seletiva, ela vai escolher, ela se dá o trabalho de escolher aquelas substâncias que vão merecer ou não entrar no seu interior, aquelas substâncias que vão sair ou não de dentro dela. Então, ela é seletiva, ela seleciona, ela escolhe, ela é dificílima, não é chegar assim e levar não, certo? Ela é seletiva, ela tem permeabilidade seletiva, gente. Vamos continuar falando mais sobre essas características da membrana plasmática. Gente, a membrana plasmática ela é muito fina. Ai, Alusca, eu queria uma membrana plasmática para chamar de minha, para eu andar com ela para todo canto. Gente, você anda, né? Nós andamos, só que a gente não consegue ver. Ah, então, para enxergar, como é que eu vou fazer? A gente não consegue enxergar as estruturas presentes na membrana plasmática através do auxílio do microscópio óptico, que é o microscópio de luz. Nós só vamos conseguir enxergar a membrana plasmática, gente, através do auxílio do microscópio eletrônico, certo? A membrana plasmática, gente, ela é muito fininha, ela é muito delgada, ela é muito delicada, certo? Ela tem uma espessura de uma média de 8 nanômetros. Eita, Lúcio, que danada é nanômetro? Nanômetro, gente, é uma espessura ínfima.
É uma unidade de medida muito pequenininha, para vocês terem ideia. Eu tenho aí a folha do livro de biologia, a página do livro de biologia. Para eu chegar, se eu fosse montar uma folha só de membrana plasmática, eu ia usar 8.000 membranas plasmáticas para formar a folha do livro aí que você está estudando. Para vocês terem noção de como ela é fina, certo? Vamos falar agora sobre os componentes, né? Já falamos sobre as características, falamos sobre as funções. Vamos falar sobre os componentes da membrana plasmática. Gente, o primeiro componente essencial que forma a membrana plasmática é um grupo de lipídios que nós chamamos de fosfolipídios, certo? Então, a membrana, ela vai ser formada aqui, ó. Ele está representado por essas estruturazinhas em amarelo, que são os fosfolipídios. Gente, outra estrutura, outro componente presente na membrana plasmática é o colesterol. Gente, mas quando nós falamos de colesterol, é importante que vocês tenham aí no juízo de vocês que o colesterol, ele é o componente que está presente apenas aonde? Apenas na membrana plasmática das células animais. Célula vegetal, ela não tem colesterol, ok? O colesterol é importante para quê? Imagina aí, a membrana plasmática, ela é uma membrana fluida, certo? Ela necessita dessa fluidez. Aí nós iríamos viajar para o Polo Norte, é uma temperatura muito baixa. Já pensou a gente chegar no Polo Norte e pela temperatura ser muito baixa, as nossas células elas enrijecerem? Se as nossas células elas enrijecerem, gente, ela não ia permitir a entrada e a saída de substâncias. Então, se nada está entrando e nada está saindo, a tendência seria a nossa célula morrer. Porém, a natureza ela é muito sábia e ela empurrou o que para fazer parte da composição da membrana plasmática das células animais? Colesterol. Qual vai ser a função do colesterol então, gente? A função do colesterol na membrana plasmática das células animais é a estabilidade térmica. O colesterol que está presente nessa membrana plasmática, ele vai ajudar a manter a fluidez dessa membrana, mesmo os organismos estando em temperaturas muito baixas, certo? A Lúcia, só quem tem colesterol são as células animais, que vão fazer essa manutenção da estabilidade térmica. E as plantas e os outros seres vivos? Gente, nas plantas, por exemplo, o fosfolipídio que vai compor a membrana plasmática, ele vai ser substituído, né, por outros fosfolipídios com ácidos graxos que vão apresentar ligações insaturadas. Então, quando eu substituir um fosfolipídio por outro fosfolipídio que tenha ligações insaturadas, essas ligações insaturadas vão permitir que a membrana plasmática ela mantenha essa sua fluidez e ela não fique enrijecida quando ela esteja a baixas temperaturas, tá ok? Então, vamos seguir. A membrana plasmática, gente, ela também vai apresentar o quê? Ela vai apresentar proteínas, que nós vamos chamar de proteínas periféricas. Essas proteínas periféricas, como o próprio nome diz, elas vão atuar aqui, gente, mais nessa periferia, mais afastadas, certo? Elas não vão conseguir atravessar a membrana plasmática. E nós vamos ter, em contrapartida, aqui, ó, nossas amigas que são as proteínas integrais. E essas proteínas integrais, ó, elas atravessam também, como o nome diz, integralmente a membrana plasmática, ok? Então, vamos lá. A membrana plasmática tem fosfolipídio, as animais apresentam colesterol, vão ter proteínas periféricas, proteínas integrais e elas também vão ter proteínas, certo? E ligadas a essas proteínas, de repente, vai aparecer um carboidrato. Quando eu tenho um carboidrato ligado a uma proteína de membrana, eu digo que eu tenho uma glicoproteína, ok?
Quando esses carboidratos, eles se ligam aos lipídios presentes na minha membrana plasmática, eu digo que eu tenho glicolipídios. Então, as glicoproteínas e os glicolipídios, eles vão estar presentes na superfície, ó, aqui, na superfície da membrana plasmática, formando uma estrutura chamada de glicocálix. Esses aqui azulzinhos, ó, são chamados de glicocálix. E o glicocálix, gente, ele é importante para desempenhar uma das funções da membrana plasmática que nós citamos anteriormente, que é a função chamada de reconhecimento celular. Tudo bem? Aqui, gente, vamos para um resumão, né? Vamos lá, a membrana plasmática tem função de proteção, né? Se ela está revestindo a célula, além de revestir, também está protegendo. Aquela função que você não pode esquecer, esqueça seu nome, mas não esqueça ela. Ela é uma membrana que tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe, ela seleciona as substâncias que vão entrar e vão sair da célula, certo? A composição química. Se você pegar uma prova, uma questão, falando para você qual é a composição química da membrana plasmática, aí diz lá, fosfoglicolipopproteica. Lipoproteica. Qual é a que está correta? Aqui fala da composição geral da membrana plasmática nos seres vivos. A composição química geral da membrana plasmática nos seres vivos, gente, é uma composição lipoproteica. Eles vão ter, a membrana plasmática vai ter lá lipídios, né? Que são os ácidos graxos. E vai ter, recheando esses lipídios, no meio desses lipídios, as proteínas de membrana, que nós vimos que podem ser proteínas integrais e proteínas periféricas. Como nós falamos anteriormente, a membrana plasmática ela é viva, ela é uma membrana elástica, diferente da parede celular. E ela também tem capacidade de regeneração. Não é, que capacidade de regeneração, mas ela vai apresentar, sim, uma capacidade de se regenerar, ok? Vamos aqui ver a constituição. Gente, a membrana plasmática, nós já tínhamos falado, ela é constituída, né, por uma parte que é chamada de fosfolipídios. E atravessando aqui esses fosfolipídios, nós vamos ter proteínas. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura desses fosfolipídios. Gente, eu tenho aqui, certo? Tudo isso aqui é fosfolipídio. E nós podemos observar que o fosfolipídio ele é formado, ó, por uma cabecinha, certo? E por duas perninhas. Estamos percebendo aqui, ó, várias cabecinhas. E ligado a essas cabecinhas tem duas perninhas. Gente, essas cabecinhas aqui, elas são formadas por um grupo fosfato, certo? Esse grupo fosfato, ele tem afinidade com a água, ele gosta da água. E as substâncias que têm afinidade com a água, as substâncias que gostam da água, nós chamamos de substâncias hidrofílicas, substâncias amigas da água. Então, quando a água ela chega aqui, nessa região onde eu tenho as cabecinhas com o grupo fosfato, a água ela vai ter facilidade de passar, certo? Por quê? Porque o grupo fosfato ele é um grupo que tem uma carga elétrica positiva, a água também vai apresentar carga elétrica, o que faz com que os dois, tanto a água como o grupo fosfato, eles sejam substâncias polares, tenham afinidade. Porém, quando chega aqui nessa região que eu tenho essas minhas duas perninhas, essas minhas duas perninhas, gente, estão representando os lipídios, que aqui no caso da membrana plasmática são os ácidos graxos, certo? Esses ácidos graxos, eles não têm afinidade com a água, eles não gostam da água. Quando uma substância não gosta, não tem afinidade com a água, nós dizemos que é uma substância
hidrofóbica, certo? Então, o que é que a gente pode perceber? Que na membrana plasmática eu vou ter uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, porque é uma parte polar. Toda essa parte aqui ela é polar, ela tem afinidade com a água. E eu vou ter uma parte, que é a cauda, que é hidrofóbica, que não gosta da água, porque essa cauda que não gosta da água, ela é uma substância apolar. E quando eu tenho no mesmo componente uma parte polar e outra parte apolar, eu digo que esse componente é um componente anfipático. Anfi quer dizer dois, empático, afinidade. Anfipático ou anfifílico. Tem um lado que gosta da água e outro lado que não gosta da água, certo? Lembrando, essa região aqui hidrofílica que tem afinidade com a água, ela está situada nesse meio aqui, que é o meio mais externo, é o meio mais fora da membrana. E essa parte aqui hidrofóbica, que é a polar, que não gosta da água, ela está situada mais internamente, certo? A membrana plasmática, ok? Vamos seguir. Gente, dando continuidade, o modelo de membrana plasmática mais aceito até hoje é um modelo de membrana chamado modelo do mosaico fluido, que foi proposto no ano de 1972 por esses dois caras aqui, ó, por esses dois pesquisadores chamados de Singer e Nicholson. Singer e Nicholson disseram o que a respeito da membrana plasmática? Disseram que ela é formada por uma bicamada de lipídios e atravessando essa bicamada de lipídios, nós tínhamos as proteínas de membrana, certo? Então, o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson se resume a isso. Duas camadas de lipídio e atravessando essa camada de lipídios, nós temos as proteínas de membrana, que podem ser as proteínas integrais ou pode ser as proteínas periféricas. Tudo bem? Esse modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson, gente, recebe esse nome por quê? Vamos lá. O mosaico, gente, vem das proteínas, certo? Essas proteínas, sejam elas integrais ou periféricas, elas vão se movimentar pela membrana plasmática. A luz que a membrana se movimenta, gente, a membrana é viva. Então, a membrana plasmática ela vai se movimentar através dessas proteínas. E ela vai ser uma membrana fluida, ela vai ter essa fluidez devido aos lipídios, certo? Que também vão se movimentar. Por isso que nós dizemos que a membrana ela é viva, porque ela se movimenta. Se você pega, para responder o exercício, tem lá. Por que mosaico? O mosaico é quem? O mosaico são as proteínas. O fluido vem de quem? O fluido, gente, vem dos lipídios, certo? A membrana plasmática, ela tem a consistência, gente, de uma gota de azeite. É como você pegar uma gota de azeite, colocar no dedo e esfregar, né? É a mesma consistência, a da membrana plasmática, certo? Aí aqui nós estamos vendo, ó, as proteínas integrais, as proteínas periféricas. Aqui, ó, toda essa parte, ó, é o meu grupo fosfato, certo? Essas bolinhas marrons é o meu grupo fosfato, é o meu grupo que é polar, que tem afinidade com a água. Essas perninhas aqui, essas caudas, elas são os ácidos graxos, né? De cadeia longa. Cadeia carbônica longa aqui, formando os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles não têm afinidade com a água. Eles são apolares, eles não gostam da água. O que caracteriza, ó, uma camada
duas camadas. Uma camada de lipídios, duas camadas de lipídios. Então, é uma bicamada lipídica que contém proteínas no seu interior, certo? Esse é o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson. Gente, as proteínas, né, de membrana, a principal função dela, aqui como a gente tá vendo, a proteína integral, ela vai atravessar a membrana inteira, e as proteínas periféricas não, elas ficam um pouquinho mais na periferia, né? Eu fico um pouco mais afastado, ó, proteína periférica. A principal função dessas proteínas, gente, é permitir a passagem de substâncias. Algumas substâncias elas vão conseguir atravessar com muita facilidade a membrana plasmática, porém, outras substâncias nem tanto. Essas substâncias que não têm afinidade, que não conseguem atravessar com facilidade a membrana plasmática, elas vão conseguir atravessar através das proteínas de membrana, certo? Só que essas proteínas, gente, elas também podem desempenhar outras funções. Por exemplo, nós vamos ter proteínas de membrana que vão ter a função de receptor de membrana, ok? A membrana vai ter lá, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de glicocálix. O glicocálix está ligado às proteínas de membrana e vão atuar fazendo o reconhecimento celular, são receptores. Então, por exemplo, a insulina para entrar na nossa célula, ela tem que ser reconhecida aqui por esse glicocálix. Quando o glicocálix não reconhece esse hormônio não consegue entrar, ficando na corrente sanguínea, o excesso, ocasionando uma doença que nós chamamos de diabetes. Acontece isso com as pessoas que têm um diabetes, que nós chamamos de diabetes tipo 1, certo? Então, uma das funções da proteína integral é esse reconhecimento celular através dos receptores de membrana, que nesse caso aqui, ó, são essas estruturas que nós chamamos de glicocálix. Algumas proteínas, gente, também vão ter uma função enzimática. Como assim, Alusca, função enzimática? Elas vão ter a função de acelerar as reações, de catabolizar, vão ser catalisadoras, certo? São proteínas que têm funções catalisadoras. Vamos ter também, óbvio, a função de transporte, fazer o transporte. Como o exemplo que eu citei lá na abertura da aula, é o suor. Nós suamos para diminuirmos a nossa temperatura interna. E esse suor, essa água, ela sai das nossas células através da membrana plasmática. Através de que essa água sai? Através de proteínas que nós chamamos de aquaporinas, certo? Então, as proteínas, elas atuam também nesse transporte de substâncias. E essas proteínas, elas também têm um papel importante, que é o papel de adesão. Algumas proteínas, elas vão atuar na adesão, fazendo a junção de uma célula com a outra, unindo uma célula à outra, certo? Então, gente, aqui está toda a estrutura da membrana plasmática, certo? Os componentes, a função de cada componente. Aqui, ó, outra imagem dessa membrana plasmática maravilhosa para vocês, certo? Mais uma vez aqui, gente, é o grupo fosfato. Lembrando que esse grupo fosfato, ele gosta da água, ele é um grupo polar, tem afinidade com a água. Aqui também, ó, o grupinho fosfato, que fica nessa parte hidrofílica, que gosta da água. Esses ácidos graxos, certo? Que são carboidratos de cadeia longa, são formados de carboidratos de cadeia longa, que não gostam da água, não têm afinidade, são compostos apolares. Então, a água aqui vai ter dificuldade de passar, ok? Lembrando que a bicamada, o mosaico vem dessas proteínas. Eu tenho aqui uma proteína integral, uma proteína periférica. Lembrando que essas proteínas, elas podem atuar como receptores de membrana, como enzimas, na função de transporte, na função de adesão.
Aqui, ó, eu tenho carboidrato formando o meu glicocálix. A função do meu glicocálix é o reconhecimento celular. Por exemplo, você vai fazer um transplante, acha um doador compatível, recebe aquele órgão e depois esse órgão é rejeitado. Por que o órgão foi rejeitado? Porque o glicocálix da membrana plasmática não fez o reconhecimento. E quando esse reconhecimento não acontece, ocorre a rejeição, certo? Gente, então na próxima aula vamos falar sobre os transportes através de membrana. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. E muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.